a OTAN e a União Europeia simplesmente não podem abandonar o seu projeto de guerra. Kiev é não só puxa de canhão, como, na verdade, um espectador. Deep State quer uma guerra contra o Irã e sempre quis. Isso não vai mudar nunca. Bom, seja o que for, eu não sei mais, mas bom tudo. De manhã, de tarde. Aqui é o fim da tarde, e aqui é a Tailândia. Eu estou num intervalo. Muitos de vocês devem ter visto que não teve Pepe Café na semana passada, porque eu estava on the road no Irã e numa agenda absolutamente demente. Eu estava no sul do Irã e problemas logísticos bem complicados, incluindo vários dos lugares onde eu estava, o Wi-Fi não funcionava. E, então era impossível. Então, no começo da semana passada, eu não fiz podcast com ninguém. Então, essa semana é um intervalo. E eu estava precisando do intervalo justamente para parar, pegar tudo que veio de informação nessas últimas 3 semanas, que é um negócio, um tsunami, e me preparar para o que vem pela frente. Eu volto à Rússia no fim da semana que vem. E eu voltei do Irã na semana passada. Então, essa semana aqui é muito importante porque eu pude acompanhar com calma não só o que aconteceu em Istambul no fim de semana passado, o encontro Rússia-Ucrânia, como o telefonema Putin-Trump no início dessa semana. E tudo isso também está interligado com a viagem ao Irã, porque a situação. São duas negociações em paralelo, mas que se encontram em diversos ângulos, diretamente da administração Trump com o governo iraniano agora, na verdade indiretas, né? O famoso diálogo indireto em Oman entre o ministro das Relações Exteriores iraniano Araghchi e o Steve Witkoff, que é o enviado especial do presidente Trump. E a negociação infinitamente mais complexa, Estados Unidos, Rússia, com Ucrânia no meio, com os neonazis da Ucrânia no meio, na verdade, e a, a, princip- o, o principal do que aconteceu em Istambul, na verdade, foi a delegação russa, liderada pelo Medinsky, que é um excelente historiador, é um enviado especial do presidente Putin, de toda a confiança, excelente historiador, extremamente ah, bem calibrado, sem ostentação e que vai direto ao ponto. Ou seja, o X da questão são os russos, a delegação russa, explicando para os ucranianos, ou eles aceitam uma rendição agora, nesses termos, que não vai ser tão catastrófica, ou na próxima negociação vai ser mais catastrófica, e se houver outras, muito mais catastróficas. Isso é algo que certamente penetrou no cérebro megalomaníaco narcisista de Trump com o telefonema. Então, Istambul foi, digamos, a entrada nesse jantar kabuki. O prato principal foi o telefonema, evidentemente. Durou 2 horas e 5, que é enorme para um telefonema entre dois presidentes. Mas eles tinham que ir trafegar um complicadíssimo itinerário, onde Putin, com o seu poder de persuasão, o seu domínio de aspectos legais, o fato de que ele é respeitado por Trump. Trump não respeita praticamente ninguém no cenário internacional, mas ele respeita Putin. Aparentemente, Putin fez ver a Trump alguns dos pontos fundamentais da possibilidade de um diálogo que não vai levar, evidentemente, à resolução dessa guerra, mas pode levar, eventualmente, e isso eles já estão trabalhando num memorando dos dois lados, especialmente do lado russo,
de um cessar-fogo, mas um cessar-fogo como plataforma para discussão em profundidade, para, nas palavras do próprio Putin, fundamentais, e essas foram as palavras principais do telefonema de 2 horas e 5 minutos. Bom, isso pelo menos já nos bota num patamar um pouco mais avançado em termos da possibilidade do diálogo entre os dois principais, Washington e Moscou, começar a avançar. Como a gente sabe, a Kiev é não só bucha de canhão, como, na verdade, um espectador. Perdedores não qualificam, não demonstram, não impõem regras em nenhuma negociação. A história nos mostra isso há milênios. Claro, do ponto de vista dos losers absolutos, dos patéticos perdedores da União Europeia, isso não muda nada, porque eles continuam, eles fizeram um summit, uma cúpula paralela no dia da vitória, no dia 9 de maio, não em Moscou, eles fizeram em Lviv, no oeste da Ucrânia, basicamente para dizer que eles querem continuar essa guerra até o último ucraniano. A estratégia, entre aspas, desses inqualificáveis infra-humanos, espécimes, representantes da União Europeia, não toda a União Europeia, da maioria, e da OTAN, é uma guerra eterna, old school, como as guerras eternas do Império, até o último ucraniano. E eles não vão abandonar isso de jeito nenhum. E isso é algo que vários de nós temos tentado explicar as razões porque a OTAN e a União Europeia simplesmente não podem abandonar o seu projeto de guerra. Primeiro, tudo que eles colocaram em armamentos, em financiamento, em empréstimos, entre aspas, que jamais vai ser recuperado, fundo perdido. Segundo, toda a reputação da União Europeia e da OTAN em cima de uma guerra coletiva do Ocidente contra a Rússia para dobrar a Rússia, e o blowback foi absolutamente brutal. Ou seja, essa guerra já foi perdida. O que falta ser mais ou menos quantificado e explícito é em que termos, quais são os termos da derrota humilhante do Ocidente coletivo, agora fragmentado. E, evidentemente, porque eles reconhecerem essa derrota, é a fragmentação definitiva tanto da União Europeia quanto da OTAN. E vão ser dois processos em paralelo, que já começaram, nos dois lados, em Bruxelas, nas duas vertentes de Bruxelas. Bom, então isso foi o trajeto de Istambul até o telefonema, e esperando o que pode acontecer nesses próximos dias, se o mestre do circo vai mudar de ideia, o que é o que acontece todo dia, basicamente, a sua política externa, entre aspas, é uma acumulação de narrativas em choque, sem tática e sem estratégia. A política externa de Trump 2.0 não é uma tática e não é uma estratégia, porque eles não têm estratégia nenhuma. É tentar conseguir, entre aspas, deals. A arte do deal, que é, evidentemente, a marca registrada de Trump. Vai ser praticamente impossível ele conseguir um deal, entre aspas, com a Rússia, sem respeitar os parâmetros e os paradigmas impostos pelos russos há meses. E, no caso desde o início da operação militar especial, há mais de 3 anos. E nada disso mudou ou vai mudar. Bom, isso é o ângulo Estados Unidos, Rússia, guerra por provocação na Ucrânia. O ângulo iraniano, do meu ponto de vista, foi absolutamente extraordinário essa viagem quebrada em duas partes. A primeira parte da viagem incluiu Teherã, o corredor principal do Irã passando por Isfahan, que é a autoestrada principal cortando o Irã de norte a sul, e o porto no Cáspio de Bandar Anzali, nós vamos mostrar daqui a pouco. Aí eu fui para a Rússia para o dia da vitória,
Consegui um voo de última hora saindo da Rússia no sábado à noite, chegando de madrugada de domingo no Irã, e imediatamente eu segui para o Golfo Pérsico e o Mar de Omã para o sul do Irã. Bom, essa viagem, nós conversamos um pouco sobre a viagem no último Pepe Café, de 2 semanas atrás. Agora vocês vão ter a segunda parte da viagem, que é o Golfo Pérsico e o Mar de Omã. Por quê? O objetivo de toda essa viagem, como eu contei para vocês já, vai ser um documentário. Vai ser provavelmente o primeiro documentário no mundo inteiro produzido pelos iranianos. Vai ser o primeiro documentário explicando como funciona o corredor internacional de transporte norte-sul dentro do Irã. Então, para vocês que já ouviram falar há meses em vários dos nossos Pepes Cafés e em todos os meus podcasts e nas minhas colunas, vamos ver se dá para vocês verem o corredor internacional de transporte norte-sul. Eu adoro esse mapa porque é um mapa old school e quem me deu foi um iraniano especialista em corredores de comunicação pela Eurásia inteira. Ele é o executivo-chefe de uma companhia que faz justamente transporte de containers pela Eurásia inteira. E a gente teve uma conversa sensacional, durou acho que quase 3 horas. E ele me explicou um monte de detalhes importantíssimos que depois eu fui comprovar ao vivo durante a viagem no corredor. Bom, tá aqui. Cadê São Petersburgo? Ó, aqui é São Petersburgo. O corredor, tecnicamente, começa aqui em São Petersburgo, desce e passa por Moscou, e ele chega no Cáspio. Esse aqui é o Cáspio russo, no porto de Astrakhan, que é o principal porto russo do Cáspio. Aí ele tem que atravessar o Cáspio. Opa, tá caindo o mapa. Ele tem que atravessar o Cáspio para chegar no norte do Irã. Cadê o norte do Irã? É o verdinho. Tá aqui, o norte do Irã é o verdinho. Aí, o que eu discuti com o meu amigo expert em corredores, ele disse: olha, tem três possibilidades desse corredor ir de Astrakhan, do norte do Cáspio russo, para o sul do Cáspio, no Irã, antes dele atravessar o Irã inteiro e ir lá para baixo para o Golfo Pérsico. E o que ele me contou é absolutamente extraordinário. Vocês estão olhando o mapa, vocês veem lá em cima Astrakhan, lá embaixo, mais ou menos à esquerda, Bandar Anzali, que é o porto iraniano. Então pode ter contêineres atravessando o Cáspio. Os russos querem fazer uma estrada de ferro do lado esquerdo do Cáspio, que depois vai entroncar com Teherã. Teherã está aqui. Teherã está aqui. Então, o porto está aqui. Então, do porto até Teherã é esse pedacinho aqui. Mas os russos querem fazer um negócio extraordinário. Eles querem construir uma estrada de ferro aqui, depois entroncando, passando ao lado do porto, para chegar até Teherã. Por quê? E isso eu percebi quando eu cheguei no porto de Bandar Anzali. A infraestrutura parou nos anos 70. Eles têm que construir infraestrutura praticamente do zero. Então, o que os russos fazem? Bom, a gente quer esse negócio pronto logo. A gente faz a estrada de ferro. Extraordinário. Isso é um negócio que está sendo discutido ainda. A terceira possibilidade isso aqui é o sul da Federação Russa. Esse monstro aqui em purple é a Federação Russa. Grande parte do que vai ser importado pelo Irã ou vai passar pelo Irã para chegar até a Índia vem do sul-centro da Rússia, essa região aqui. Pode ser carvão, pode ser ferro, tudo. As commodities. A maioria das commodities está por aqui. E já tem estradas levando e trazendo outros produtos saindo do sul da Rússia. Ela atravessa o Cazaquistão, atravessa o Turcomenistão, tá aqui. Então, ela sai por aqui,
atravessa o Cazaquistão, vem por aqui, pode ir para o Cáspio até o porto de Aktau, que está na parte cazaque do Cáspio, e depois descer até o Irã. Ou ela pode cortar pelo Turcomenistão também e depois entra pelo Irã, depois de passar pelo Turcomenistão. Ou seja, essas estradas já existem, é uma malha de estradas e de estradas de ferro que já existe. Então os russos podem usar isso também. Bom, então a última etapa do nosso mapa. Chegando tudo aqui a Teherã, para atravessar de Teherã e chegar até o sul é muito simples. Aqui é o porto de Bandar Abbas, enorme. O porto de Bandar Abbas está aqui, que é o principal porto iraniano, no Golfo Pérsico. Adivinha o que está do outro lado? O Estreito de Hormuz. Na verdade, na frente. Quando eu estava no porto de Bandar Abbas, eu fui até a extremidade, olhei para o outro lado e perguntei: onde é o Estreito de Hormuz? Visto daqui, eles falaram: é logo ali na frente, mas a 39 quilômetros. Bom, e no Mar de Oman, que é aqui do lado, indo para o Arabian Sea, o Mar da Arábia, fica o porto de Chabahar, que é o porto mais importante dessa história toda, porque não só de Bandar Abbas, mas também de Chabahar, vai ser o principal nó de comércio do corredor indo até Mumbai, na Índia. Está aqui. Bom, então isso deu mais ou menos para vocês a ideia da amplitude e de como estão, estrategicamente, como é importante esse corredor. Sem, men sem não, mencionando, evidentemente, super importante, que está unindo três BRICS e três top BRICS lá em cima: Rússia, Irã e Índia. Do ponto de vista iraniano, em termos de comércio, do ponto de vista russo também, em termos de comércio, escapando de sanções, é uma bênção divina, seja que panteão a gente esteja se referindo. E do ponto de vista da Índia, que tem boas relações, excelentes relações com esses dois BRICS, Rússia e Irã, não só é bom para o comércio indiano, porque abre a porta finalmente para a Índia, para o Afeganistão e para a Ásia, produtos indianos entrarem no Afeganistão e na Ásia Central, saindo desse porto justamente em Chabahar. Então foi muito legal ver tudo isso na minha frente ao vivo e conversando com os atores. Por exemplo, no porto de Bandar Abbas, a gente tinha as permissões necessárias para ir para onde a gente quisesse no porto. Isso foi um negócio extraordinário. É muito raro acontecer isso, especialmente com, no meu caso, um estrangeiro. Mas eu estava trabalhando com iranianos afiliados digamos, ao equivalente da BBC no Irã, a IRIB, que é o grande conglomerado de rádio, TV, difusão iraniano, ao qual está incorporado também a Press TV. Bom, então a gente pôde ir onde quisesse em Bandar Abbas, conversar com todo mundo, com as autoridades do porto, etc. E quando nós chegamos em Chabahar, absolutamente a mesma coisa. Nós fomos conversar com o administrador da zona livre do porto de Chabahar e eu conversei com um top especialista de transporte marítimo que já está envolvido há anos em transporte marítimo. Enquanto a gente estava lá, a gente estava conversando, a gente gravou uma parte da nossa conversa andando ao lado de um mega cargueiro chinês que tinha acabado de chegar do leste da China, de Xangai, e os contêineres estavam sendo retirados por um dos cranes, guindastes, desculpe, um dos guindastes, por sinal, italianos, mas fornecidos pela Índia, que é uma maneira da Índia investir no equipamento do porto. Então, aprender tudo isso ao vivo, em todos esses pontos cruciais do corredor norte-sul, mas não tem preço um negócio como esse. Bom, então tudo isso complementou o,
do ponto de vista geoeconômico, e a gente vê como os BRICS estão avançando em projetos geoeconômicos extremamente importantes para o resto do século e além, a negociação, evidentemente, Estados Unidos e Irã, com, claro, as ameaças de sempre. Ah, nas últimas 3 semanas teve todo tipo de ameaças, desde Trump dizendo que se não houver um deal com o Irã, ele vai bloquear todo o petróleo exportado pelo Irã, o que gerou uma resposta excelente do presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Pezeshkian, que é uma figura bastante controversa em Teherã, mas isso seria um tema para um outro Web Café, inclusive. Complicadíssimo. É bastante controverso. Basicamente, a Pezeshkian finalmente confrontou Trump diretamente. Se vocês bloquearem o Irã a vender petróleo, ninguém vai vender petróleo. Tradução: o Irã pode bloquear justamente o Estreito de Hormuz, onde eu estava praticamente ao lado, quando quando o avião sai de Bandar Abbas para ir para Chabahar, ele sobrevoa uma parte do mar bem próximo do Estreito de Hormuz e ele sobrevoa inclusive a ilha de Hormuz, que fica bem próximo. É uma ilha no Golfo Pérsico que fica bem próxima do porto de Bandar Abbas. Então, basicamente, o Pezeshkian está dizendo diretamente a Trump, ok, a gente bloqueia o Estreito de Hormuz, algo que eles podem fazer em questão de algumas horas, literalmente. Dos dois lados tem mísseis apontados para tudo que passar no Estreito de Hormuz, e mísseis de última geração, inclusive. Fora as minas, eles podem minar o estreito. Ou seja, o que é isso na prática? Em questão de 2, 3 dias no máximo. Algo que o game já foi feito por todo mundo, o Pentágono já fez esse gaming, Goldman Sachs já fez esse gaming, vários de nós já escrevemos sobre isso há anos. Vários dos meus textos republicados pelo Zero Hedge nos Estados Unidos, que tinha uma audiência enorme, é quando eu estava justamente falando de consequências de bloquear o Estreito de Hormuz. O colapso absoluto da pilha de derivativos do turbocapitalismo e o colapso da economia global, em questão de dias, e o preço do petróleo chegando a 200 ou eventualmente até a $500 por barril. Então, o Irã pode fazer isso, se for atacado por Israel, pelos Estados Unidos e mais provavelmente por Israel com um backup dos Estados Unidos. Outra ameaça é que vamos colocar mais sanções em cima do Irã. Bom, o Irã é especialista em driblar sanções há mais de 40 anos. Não é um problema. Os efeitos são devastadores, é impressionante. Você vê na infraestrutura do porto, você vê, por exemplo, na infraestrutura de internet, que em vários lugares é um desastre absoluto. Você vê instalações, especialmente do governo, onde as instalações pararam nos anos 70, literalmente não foram modernizadas. O que mais me impressionou foi o efeito direto das sanções na modernização de um porto no Cáspio, tão importante quanto o Bandar Anzali. Quando cheguei no porto, eu falei, vocês têm certeza que esse é o porto? Eles disseram, é aqui mesmo. Saindo do porto, você vê aquela imensidão linda do Cáspio, tinha vários pescadores pescando no Cáspio. Mas, e a primeira coisa que você pensa é, bom, traz os chineses aqui, eles fazem um porto de última geração em um ano. O que é algo que pode acontecer eventualmente. Ainda que esse corredor não faça parte das novas rotas da seda e do Belt and Road, cinturão em rota, eu chamo de novas rotas da seda, desde o começo, vocês sabem. Os chineses podem, como eles têm um tratado de parceria estratégica que fundamentalmente é o Irã vendendo energia, petróleo e gás infinita para a China e a China contribuindo com melhoria de infraestrutura pelo Irã, o governo iraniano pode pedir aos chineses, escuta, a gente precisa de uma modernização do porto em tempo recorde. Os chineses fazem. Aeroporto, a mesma coisa. A gente chegou num pequeno aeroporto militar em Chabahar, no Mar de Omã. Você olha o aeroporto, achava que estava na África subsaariana.
Chama os chineses, em 6 meses você tem um aeroporto state of the art. Pode ser. Isso pode acontecer e é possível. E o pessoal da Câmara de Comércio e do Porto Livre de Chabahar, muito legais, muito bem preparados, eles recebem delegações de outros países do Cáspio o tempo todo, recebem delegações dos chineses, etc. Não, nosso potencial é enorme, e é. Você vendo como o Chabahar está desenvolvendo o boom de uma nova cidade numa localização ultra estratégica, perto do Golfo Pérsico, perto do Mar da Arábia, perto da fronteira do Irã com o Paquistão, perto das relações cada vez mais estreitas entre Irã e Paquistão, o que inclui, finalmente, nos próximos anos, a conclusão do gasoduto, uma das maiores novelas do Pipeline Stan, do gasodutostão, como eu os chamo desde o início dos anos 2000, o pipeline, o gasoduto Irã-Paquistão, IP. Tudo isso super importante. Ou seja, essa região vai ser vai ser um dos grandes booms geoeconômicos do século XXI. Porque tudo isso está relacionado também com a negociação, ou a possibilidade de negociação entre Irã e Estados Unidos. Tudo isso que eu estou falando para vocês é virtualmente ignorado em Washington e pelo pessoal do Trump 2.0, o time inteiro. Isso demonstra várias coisas. Que a estratégia do Irã é o que eles chamam de East Axis, eixo do Oriente. O Irã está olhando para o Oriente, para a Eurásia como um todo, e não mais para o Ocidente. Há muito pouco para a Europa, assumindo que os europeus queiram fazer business com o Irã. Não é essencial. E com os Estados Unidos, fundamental. Se os Estados Unidos respeitam a soberania e a autonomia do Irã, pode haver, digamos, as bases para um acordo a curto, médio e longo prazo. Que, vindo, inclusive, da liderança e vindo de gente com quem eu conversei em Teherã, que está muito bem localizada em relação ao líder supremo Ayatollah Khamenei e ao IRGC também, dizendo, bom, não é a nossa opção principal. A nossa opção é olhar para o leste, olhar para a Ásia, olhar para a Eurásia como um todo. E a gente tem como, nós 40 e poucos anos driblando sanções, nós temos entre partners principais 3 dos BRICS. Os principais BRICS são partners fundamentais do Irã: Rússia, China e Índia. E o Irã está na mesa dos BRICS, como um dos BRICS principais, e o Irã está na mesa da Organização de Cooperação de Xangai como um dos membros principais também. Ou seja, eles estão olhando para Oriente, Ásia, etc. Ninguém em Washington entende que pressionar o Irã a um acordo desvantajoso, sem respeitar as suas prioridades nacionais, por exemplo, o programa nuclear civil iraniano é um programa de energia, porque eles querem vender o máximo do petróleo e do gás que eles têm, em vez de usar internamente. Então, internamente, eles podem usar energia nuclear. Esse é o X da questão. Mas o X da questão, do ponto de vista dos Estados Unidos e de Israel, nunca foi o programa nuclear iraniano. Isso é uma desculpa. E todos nós que acompanhamos esse dossiê há mais de 10 anos, ou há 20 anos, no meu caso, eu acompanho desde do início dos anos 2000. E no meio dos anos 2000, quando o Rumsfeld, o blá 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 na época era a versão Rumsfeld dos Beach Boys, né? Bomb, 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 run. E aquele imbecil John McCain também. A gente sabe que o X da questão todo, em relação aos Estados Unidos e Irã, e do eixo do zionismo contra Irã, é o fato de que o Irã é o líder do eixo da resistência, e é o fato de que o Irã tem um programa militar de mísseis e de drones, um dos mais avançados do planeta, e eles querem desmantelar tudo isso. São 3 coisas. Eles querem desmantelar o programa nuclear iraniano inteiro, com Trump já
nos últimos dias dizendo: eu quero enriquecimento de urânio zero do Irã, ou, entre aspas, ou vai ter uma guerra. Esse é o número um. Número dois, é o fim do apoio do Irã ao eixo da resistência. Todo mundo, especialmente Hezbollah e Iêmen, e milícias iraquianas também. E número três, fim do programa de mísseis e de drones iraniano completamente. Ou seja, essas três exigências são completamente absurdas em si e infringem diretamente a segurança nacional do Irã e as prioridades de segurança do que é considerado no Irã como assunto de segurança massa, national security, segurança interna. Então não vai acontecer, a menos que haja uma reviravolta e que a animosidade entre Trump e os psicopatológicos genocidas em Israel chegue a um ponto onde ele mesmo pressione para ter um acordo com o Irã, o que vai ser um problema, porque, além de tudo, ele teria que lidar com a animosidade do Deep State, que não quer um acordo Estados Unidos-Irã. Deep State quer uma guerra contra o Irã, sempre quis, e isso não vai mudar nunca. E os silos infiltrados por zionistas no Deep State, que são extremamente poderosos. Então, o que a gente tentou fazer aqui hoje foi colocar um fato geoeconômico primordial, que é o corredor internacional de transporte norte-sul, dentro do big picture dessa negociação entre Washington e Teherã, e o fato de que Teherã não vai abdicar da sua soberania e dos seus direitos e do seu projeto de desenvolvimento simplesmente para selar um acordo desvantajoso com os Estados Unidos, que pode ser quebrado por Trump 2.0, de novo, como o primeiro, a qualquer minuto. Bom, então vocês ficam hoje com como estão evoluindo em paralelo essas duas vertentes das guerras eternas, a guerra no oeste da Ásia e a guerra no Solo Negro de Novorossiya, na Ucrânia. O que está por trás e o não dito das negociações diretas, no caso de Estados Unidos e Rússia em relação à Ucrânia, e indiretas no caso das negociações Estados Unidos e Irã usando Oman. E como tudo isso nos deixa, evidentemente, em suspenso nos dois casos. E com possibilidade de e tudo isso virar de ponta cabeça de um dia para o outro, sem parar, literalmente. Muito obrigado a vocês todos. O Mapinha agradece também. Não tem café hoje, porque eu tenho café do Laos, que chegou do Laos essa semana, que eu nem abri. Tem água. Então, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.